Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos aqui nessa manhã com a gente. Então, vou me apresentar. Meu nome é Roberta, sou Product Owner ali dos suprimentos e importação. Está aqui com a gente também o Cléger, que é o especialista ali da equipe, e que vai demonstrar e falar, explicar aí para vocês posteriormente. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação aqui. Vou apresentar aqui para vocês o Minhas Pendências de Aprovação, nosso aplicativo. Legal. Então, nesta manhã a gente vai apresentar aqui para vocês o aplicativo do MLA, né? Vamos fazer uma breve introdução, mostrar para vocês o configurador visual do aplicativo. O Cléger vai explicar para vocês depois o que é esse configurador visual, né? Como é que funciona e para que ele serve. Vamos demonstrar ao vivo aqui também o aplicativo em si. Vamos falar das customizações e dos novos documentos, sim, os documentos específicos também, como que faz e como que não faz para conseguir aprovar depois no app. E vamos falar dos próximos passos também do aplicativo. Vou passar aí para o Cléger a palavra, então. Bom, sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouco, então, sobre a Minhas Pendências de Aprovação aqui, né? Então, esse aplicativo foi criado para possibilitar a aprovação de pendências do MLA, de documentos padrões específicos. Tá? Quais as principais características, né? Mobile, né? Proporciona mobilidade, obviamente, quando a gente está falando de um app, você consegue fazer as aprovações a qualquer momento e lugar, né? Então, torna a aprovação mais ágil. Ele é flexível. O app do MLA ele traz um conceito novo aqui, que a gente permite configurar as informações que serão apresentadas para o aprovador, de acordo com o aprovador e documento, né? E ele é online. Não tem, tudo que é feito no aplicativo já reflete no ERP, né? Não tem questão de ficar alguma inconsistência entre os dados. Se houver algum problema de conexão na hora, emitida uma mensagem ao aprovador, informando que essa aprovação não foi aprovada ou rejeitada, né? Reprovada. Uhum. Ele na verdade, o app ele é uma interface nova do MLA. Não tem nenhuma integração. Uhum. Aqui, como surgiu, né? A Roberta vai falar um pouquinho. Legal. Então, como que surgiu o aplicativo, né? Como que a demanda surgiu? Como que a gente entendeu realmente essa necessidade e desenvolveu a solução? Pode passar ali, Cléger. Então, a gente trabalha no Supply com o processo de UX, ouvindo as experiências realmente dos usuários para conseguir entender, captar realmente a necessidade de vocês, clientes. Provavelmente muitos de vocês que estão aqui até participaram de algumas etapas, seja do próprio UX do nosso app, que a gente está apresentando aqui hoje, ou de outros módulos também, né? A gente vem trabalhando bem forte com a experiência do usuário. Então, para quem participou, sabe ali que tem a parte de entrevistas, né? Então, a gente entrevista realmente para entender ali com os usuários o que dói, quais são as necessidades no dia a dia, até para ter uma solução mais aderente possível. E a gente, em cada etapa, vai depois também testando e ouvindo de novo, observando, muitas vezes não perguntando, né? Porque às vezes as dúvidas surgem quando vai usar. Então, eu vou deixar para desenvolver realmente o aplicativo para depois ver se está aderente e daí voltar para a prancheta e retrabalhar. Não, vamos testar em cada etapa, né? É isso que prega o UX que a gente pratica. Então, a gente começa com um protótipo de baixa, depois de média, a gente vai mostrar até uns esbocinhos ali depois, em cada etapa dessas, com um esboço, não o produto em si, mas um protótipo, é testado também com vocês ali, que os próprios aprovadores, a gente chamou de várias empresas, né, de diversos ramos de atuação, tamanho, né, portes diferentes, para entender realmente se ficaria aderente e ouvir e observar se estava usual, se estava intuitivo, realmente o que dava para ir melhorando
em cada etapa até chegar na solução realmente. Por isso que a gente diz que é um circular design, né? A gente ouve, observa, melhora e passa para a próxima etapa até chegar a uma solução. E também ouve depois, né? Acho que muitos de vocês também participam das reviews. Quando a gente começa a entregar produto, realmente a gente continua ouvindo e observando se tem sugestões, se está indo no caminho certo. Esse é o formato que a gente vem trabalhando. Pode passar ali, Clédia, por favor. Então, aqui é o core team que começou, a gente trabalha com um time do começo ao fim, ali, esboçando as ideias. Aqui a gente ainda não estava em pandemia, tá, gente? Por isso que a gente está sem máscara. E começou lá nessa linha de ideação, realmente. Ali tem até uma imagem de umas validações, porque daí começou a pandemia e a gente não parou o projeto, né? A gente conseguiu se adaptar e as homologações dos protótipos que eu comentei ali com vocês eram realizadas virtualmente ali, com vocês clientes e caminhou normalmente. Pode passar. Então, aqui a evolução, que é o legal que a gente vem em cada etapa. Primeiro, um esbocinho em papel mesmo, realmente, para testar ali as ideias, o conceito, se está aderente. Daí vai evoluindo para um protótipo ali de média. Nesse protótipo de média, a gente já fez as entrevistas com usuários, com aprovadores realmente do MLA. É uma situação bem diferente, porque a pessoa nunca passou, ela não está testando um produto em si, mas ela consegue interagir. E ali a gente consegue sentir se o aplicativo vai ser aderente, se não vai, né? E faz alguns ajustes e passa para o protótipo de alta, que é o último depois, para então começar o desenvolvimento. Beleza. E ali nesse UX vieram alguns insights bem importantes, tá? Para o aplicativo. A gente precisaria que ele fosse personalizável. Por quê? Porque cada empresa tem sua característica e tem suas necessidades. Então, para uma empresa de determinado ramo, a unidade de negócio é super importante, uma informação que o aprovador precisa dela para aprovar, ele avalia essa informação quando vai aprovar, mas para outra empresa é irrelevante, ele não quer ver a unidade de negócio, ele quer ver o valor e a data de inclusão da pendência, enfim, cada um tem suas características. Então, a gente identificou, poxa, ele precisa ser personalizável, até uma tendência dos produtos hoje, né? O usuário quer fazer com a carinha dele, com o jeito dele, e cada aprovador quer ter seus campos. Então, essa é uma característica que a gente buscou, identificou. Ele precisa aprovar múltiplos tipos de documentos, né? Características do MLA em si, e não só de documentos padrões, de documentos específicos também. O cliente piloto, por exemplo, já tinha mais de 30 documentos específicos. Ele queria aprovar esses documentos no aplicativo. Então, cada empresa tem seus documentos e é uma característica que a gente precisava alcançar, que o produto permitisse aprovar também esses documentos. E a mobilidade, né? Isso era a premissa principal. Dentro da rede da empresa, fora da rede da empresa, em qualquer lugar que tivesse com o celular, o aprovador ia querer aprovar os seus documentos. Tinha que ser rápido, né? E a gente queria que fosse nativo, né, do produto, sem camadas de integração. Realmente, como o Cléger comentou anteriormente ali, a aprovação ocorre no momento mesmo, né? Não tem várias camadas de integração. Ok. Passar a palavra para o Cléger, que vai mostrar agora para vocês tudo isso. Beleza, então vamos começar mostrando como ficou o configurador visual do MLA, tá? O que é esse configurador, né? É uma tela desenvolvida em HTML e disponibilizada no ERP para configurar as informações iniciais do app e definir os campos que serão apresentados nele de acordo com o usuário e o tipo de documento. Tá? Então, só primeiramente essa parte aqui eu vou mostrar aqui no slide mesmo, que é como na maioria das empresas, quem fica responsável por fazer essa configuração inicial, né, geralmente o pessoal de TI. A gente criou uma opção aqui chamada de configurador de visual lá no MLA 0103, que são os usuários de aprovação, né, que seria, essa pessoa seria responsável por fazer as alterações, as configurações visuais de todos os usuários, né, aprovadores. Então, o usuário pode fazer a configuração dele, escolhendo os campos que ele quer, mas se quiser concentrar também em uma pessoa para que ela faça essa configuração, também é possível. Tá?
Então, a gente criou essa flagzinha aqui do configurador visual. Quando marcado, ele vai ter a permissão de configurar para todos os usuários. Certo? Eu vou mostrar aqui no RP as telas. Só fazer o login aqui. Então, o que acontece? Aqui na parte de aprovação de processos do MLA, no menu do MLA, a gente tem a opção configurador visual MLA, certo? Acessando essa opção, quando eu estou marcado como configurador visual, que a gente viu ali anteriormente, ele vai trazer todos os aprovadores que estão configurados no MLA. Tá? Aqui eu vou procurar o meu aprovador, que eu vou utilizar para teste. Faço a consulta aqui e eu vou editar. Se não estiver marcado, se o usuário que está conectado não estiver marcado como configurador visual, ele vem direto para essa tela, posicionado no usuário logado, tá? Então, o que nós temos nessa tela aqui? Tem esse botão de configurações gerais, que ele é utilizado para definir algumas informações de consulta inicial, tá? Como ordenação. Então, aqui você escolhe como que o app vai iniciar lá na hora que você abrir, né? Ele vai trazer ordenação por mais recentes, mais antigas, maior, menor valor, tipo de documento, empresa ou estabelecimento. Tem a opção apresentar pendências de todas as empresas, que ele vai trazer, no caso o filtro lá, ele vai estar trazendo de todas as empresas, né, não só do que está vinculado ao usuário ali. E aqui no mostrar, tem se você quer mostrar todas as pendências, somente as principais, somente as alternativas. E aqui a opção aprovar sem mostrar tela de motivo da aprovação. Se essa opção estiver marcada, então na hora que fizer uma aprovação, não vai apresentar aquela telinha de confirmação de que se informa um motivo. Tá? Lembrando que essas são as informações iniciais do app, então lá dentro do app, a gente vai ver mais para frente ali, você consegue alterar essas opções, né, para fazer a consulta que você precisar. Beleza? Tem um botão de voltar, para voltar para a tela anterior. E aqui tem a lista dos documentos que esse aprovador tem permissão. Tá? Se ele estiver assumindo as permissões, se ele for alternativo de um outro usuário, ele vai assumir as permissões também. Vai aparecer os documentos desse usuário que ele é alternativo. Tá? Todos os documentos que ele pode visualizar lá vão aparecer nessa lista. Então, aqui a gente tem nessa coluna, configuração, a gente tem a opção personalizado e padrão, certo? Porque a gente libera já uma pré-definição, né, desses campos, o padrão de fábrica, vou dizer assim, que já tem uma configuração prévia e você pode alterar, personalizar como necessário. Então, aqui vamos entrar na solicitação de compra total, por exemplo. Ele já foi personalizado, tá? Ou seja, já fiz uma alteração diferente da configuração de fábrica. Então, o que nós temos nessa tela aqui? Aqui a gente configura realmente os campos. Então, essa tela é dividida em duas partes. Né? A parte de lista de pendências e os campos que serão mostrados no detalhe da pendência. Lá no app, vocês vão ver ali que a gente tem duas telas, né? Tem a listagem, que é a tela principal, onde vai listar as pendências. Então, vão ser mostrados um cardzinho para cada pendência. E aqui, no caso, então, seria para definir os campos que serão mostrados nesse card. Tá? A partir do momento que eu clico na pendência, ele vai para o detalhe das pendências. Então, aqui a gente define quais os campos do detalhe da pendência. Tá? Então, quais as opções que a gente tem aqui? Ele vai dar uma lista de possíveis campos a serem utilizados. Essa lista vem pré-definida e a gente pode
ir alterando aqui. Então, aqui ele define qual é o tipo do componente, né? Na lista é permitido apenas o tipo campo, enquanto nos detalhes serão permitidos outros tipos ali que eu vou mostrar. A opção de rótulo, então você pode definir um rótulo ou deixar em branco, dependendo do seu caso, né? Pode ser que você tenha informações que elas são autoexplicativas, vamos dizer assim, você bate o olho, você já sabe que informação é essa. No card aqui, principalmente, como a ideia é que sejam poucas informações, né? Mais para identificar qual é a pendência. Então, você poderia, por exemplo, deixar sem rótulo para minimizar o tamanho do componente lá em tela, tá? Claro, se você tiver, por exemplo, datas, se tiver uma ou mais datas, você vai precisar identificar essa informação, né? De que data se refere. Então, aqui a descrição é algo fixo, tá? Que realmente para a gente identificar o que é aquela informação, né? O rótulo aqui, só lembrando, é o label, tá? O que vai identificar lá no app esse dado. Visível aqui, se essa informação será visível no app ou não. Aqui eu tenho a relação de tudo que é possível, né? Daí eu vou checando aqui o que eu quero que seja apresentado. Beleza? E a opção de tamanho da linha aqui, que é o quanto ela ocupa de largura, certo? Às vezes eu posso ter uma informação ali que ocupa pouco espaço, eu posso colocar uma do lado da outra, então eu colocaria 50%, certo? Aqui no detalhe a gente tem as mesmas informações que a lista de pendências e mais algumas, tá? Que são questões de listas e outros componentes aqui. Então, tem os mesmos campos, tá? Só lembrando que você pode ordenar aqui também, puxando para cima, ordenando qual a sequência das informações que serão apresentadas no app, tá? Aqui no detalhe, então, além da opção de campo, o que diferencia lá, né? Além da opção de campo, a gente tem outros dois tipos de componentes. A gente tem um componente de lista. No caso, por exemplo, na solicitação de compra por total, eu tenho a lista dos itens, certo? Então, são vários registros de itens dentro dessa solicitação, né? Então, aqui ele está dizendo quais os campos serão apresentados para essa entidade filha, né? Vamos dizer assim, essa lista. E, além da lista, nós temos o separador. São vários campos disponíveis. Nós temos o separador, ele simplesmente vai realmente separar, agrupar as informações, né? Essas questões serão mostradas depois no app, beleza? Então, aqui também é uma diferença que tem o tamanho da linha. No detalhe, a gente tem um espaço um pouco maior para colocar as informações, então a gente pode definir um espaço de 75%, por exemplo, e 25%. Claro que isso vai ser adequado conforme a informação que for selecionada, né? Beleza. Deixa eu só... O que mais aqui? Bom, a gente tem a opção de desfazer. No caso, se eu fizer alguma alteração aqui, eu consigo voltar para o que estava anteriormente, antes de salvar, né? Depois que eu salvo, realmente não consigo mais, só alterando novamente a informação. Então, o voltar volta para a tela anterior, desfazer desfaz qualquer alteração que eu faça aqui, e o salvar, que vai salvar esse registro em banco de dados, então, as alterações que eu faço. Então, quando eu inicio, ele vem com a informação de fábrica, que está vindo lá da nossa API, certo? A partir do momento que eu mudo alguma informação aqui e eu salvo, ele passa a gravar numa tabela relacionando ao usuário e tipo de documento. Tá? Aqui eu tenho a opção de cópia de layout. Então eu posso selecionar, por exemplo, eu fiz a configuração para um usuário e eu quero copiar para esse que eu estou conectado aqui agora. Então eu pego o usuário de origem,
pego esse 13, por exemplo, e faço a cópia do layout, e ele vai trazer para cá da forma como eu configurei naquele outro usuário. Daí eu preciso salvar para confirmar a alteração, tá? Redefinir padrão, ele volta para o definido originalmente, né? Então ele vai apagar do banco de dados lá as informações que eu fiz para esse usuário, tá? Então, basicamente, aqui eu configuro como serão mostradas as informações lá no aplicativo. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Confirmar se acabei não esquecendo de nada. Essa apresentação, ela tá bem completa, até porque a gente vai disponibilizar para vocês, tá? O Cléger, ele não está na apresentação aqui pra gente. Sim, eu tô só dando uma olhadinha aqui já. Ah, beleza. Pessoal, a gente não falou no começo, mas algumas pessoas já estão mandando as perguntas no chat. Podem ir colocando ali ao longo da apresentação, que a gente tem alguns outros analistas ali respondendo também. E no final, sobrando um tempinho, a gente responde o que faltar também, tá, pessoal? Beleza. Então, só voltando aqui. Então, o que acontece ali por trás dos panos, vamos dizer assim, né, na parte técnica? Cada documento tem um programinha, né, o ponto .p, lá no back-end, no Progress. Né? Então, por exemplo, a solicitação de compra, ele tem o MLA doc1.p, certo? Por total, que é o documento 2, tem o MLA doc2, e assim por diante. Então, cada documento tem essa API, e essas APIs, elas têm um padrão de métodos, né? Então, tem um método que retorna quais os campos possíveis lá para o configurador ali. E tem um outro método que pega esses campos e define os valores, né? De onde vem tal valor. Né? Então, para cada documento, ele tem essa API. Nessa primeira entrega que a gente fez na 12.132, tá? Que a gente fez a entrega da estrutura do app e a gente entregou esses 4 documentos, tá? Do 1 até o 4. Então, quando você acessa... Deixa eu só voltar aqui. Quando você acessa o configurador da primeira vez ali, ele está buscando todos os campos dessa API e já marcados como para apresentar uma definição que vem dessa própria API. Tá? A partir do momento que eu salvo, ele grava na tabela e passa a pegar da tabela. Beleza? Então, o que acontece? Será possível realizar as aprovações com os campos genéricos do MLA. Então, a gente desenvolveu essas 4 APIs, então essas APIs elas são para apresentar as informações do documento, tá? As informações próprias do documento. Mas a gente consegue também aprovar os outros documentos apenas com as informações genéricas, que são aquelas informações padrões para todos os documentos, né? São as informações que ficam no MLA lá. Então, a gente já consegue também fazer essas aprovações com os campos genéricos, tá? Então, aqui, para os documentos específicos, maiores que 500, isso será automático. Não existindo o programa, o sistema utilizará as informações genéricas. Então, como inicialmente vocês não terão ainda essa API do documento específico, ele vai pegar as informações genéricas e já pode ser utilizado dessa forma. Tá? Para os documentos padrões, a nossa intenção daí é ir liberando, nas próximas etapas, liberando os documentos, né? As APIs dos documentos. Então, foi colocado com os 4 iniciais, você já consegue aprovar com as informações do documento, mas com os demais, foi colocada uma função para a gente poder habilitar, se você quiser aprovar com as informações genéricas, tá? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Enquanto não liberarmos o programa de contratos, por exemplo, você terá que
que definia a função lá, SPP aprova genérico 13. Então, a função sempre vai ser essa, né? SPP, traço aprova, traço genérico, traço o número do documento que você quer permitir que aprove com as informações genéricas, tá? Se você não ativar essa função, as pendências desse tipo de documento não serão apresentadas. Beleza? Então, aqui um fluxo de como que o sistema se comporta, né? Ele verifica se existe API para o documento, certo? Eu estou provando, por exemplo, o documento 13. Existe API do documento 13 lá no meu diretório LAP. Se existir, ele apresenta os campos do documento, conforme está definido nessa API, né? E se não existir, ele verifica, é um específico maior que 500? Sim, então já apresenta com os campos genéricos. Se não, ele verifica se a função está ativa. Se não é um específico, né, se é um padrão, ele verifica se a função está ativa. Se a função estiver ativa, ele mostra com os genéricos também. Se não estiver ativa, ele não apresenta a pendência do documento lá no app. Tá? Ô, Cléger, umas dúvidas que estão surgindo ali no chat. O legal é que documento específico, sim, tu consegue colocar um campo de uma tabela específica tua, colocar o campo que você quiser, fazendo esse ponto P, como o Cléger explicou ali, tá, pessoal? Isso que é o legal, que consegue realmente colocar campos de negócio de vocês, né, de funcionalidades do documento de vocês, sim. Tá? Uhum. Isso mesmo. Então, aqui só uma informação do que são os campos genéricos, né? São aqueles campos que estão na tabela do MLA mesmo, documento, chave, valor, usuário, documento, empresa, estabelecimento. Para todos os tipos de documento, a gente tem essas informações. Então, a gente consegue pegar essas informações para fazer essa aprovação com os campos genéricos, né? As informações que são próprias do documento, daí realmente precisa da API, porque depende daí da lógica de negócio de cada tipo de documento. Então, aqui eu vou passar só, não vou apresentar no RP ali, mas só dar uma passada aqui, que a gente tem esse programa de substituição de aprovadores de cópias. A gente colocou as informações de configuração visual aqui e layouts. Então, se eu quiser copiar de um usuário para o outro, eu posso usar esse programa aqui também, tá? Tem aquela, acho que muitos de vocês já devem ter usado esse programa para outras questões, né? Fazer cópia de permissão de aprovadores e tal. E ele tem essas opções aqui agora, tá? Aqui tem um link para documentação. Beleza? E o programa de réplica entre empresas também. Para quem utiliza bancos diferentes, né? Para empresas e quer fazer uma cópia dos usuários, das informações, das configurações de um usuário lá para outra empresa, também tem essas opções agora. Agora vamos entrar na parte do aplicativo, então. Então, o aplicativo ele foi desenvolvido numa linguagem híbrida, né, que a gente consegue daí fazer a compilação para Android e iOS. Então, o Android é homologado a partir da 7.1 e o iOS a partir da 8. A gente tem uma documentação desse aplicativo. Eu vou mostrar para vocês mais na frente ali, quando a gente for apresentar a questão de documentos novos, tá? Vou mostrar para vocês daí. Deixa eu apresentar aqui Então, aqui eu tenho um emulador. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem aí. Então, você vai lá na loja da Apple, né? Tem da Apple ou do Google Play, né? E tem procura por TOTOS, minhas pendências de aprovação, ele vai apresentar o aplicativo lá, você faz a instalação dele. E esse aqui é o nosso aplicativo. Já vou entrar no que precisa para configurar ali, tá? Então, a primeira coisa que ele apresenta é uma política de privacidade que você precisa aceitar para prosseguir, padrão dos aplicativos da TOTOS. E aqui tem a tela de login, tá? Na tela de login você vai precisar do usuário, senha e o alias da empresa.
beleza? Então, o que é esse eles, né? O nosso app, ele utiliza o Mingle. Não sei se todos já ouviram falar do Mingle. Ele é um serviço que faz essa intermediação entre o aplicativo e o ERP, tá? Faz o intermédio ali das autenticações para acesso. Então, o que você vai precisar fazer? Configurar o contexto /API do ambiente para acesso externo, tá? E solicitar lá no Mingle o cadastro de um alias. Então, cada cliente vai precisar solicitar o cadastro de um alias e lá você vai informar, no caso, para cada alias você consegue criar alguns sufixos, né? Então, para cada sufixo será correspondente a um ambiente que você tem. Então, por exemplo, você tem um ambiente de produção, você vai criar um alias lá, empresa, espaço, prod, por exemplo. Aí você tem o de homologação, é empresa, espaço, HOM, por exemplo, né? Só um exemplo ali. E na hora de fazer esse cadastro, nesse alias, você vai formar servidor, porta, /API. Tá? Ele acessar esse contexto da API. Beleza? Aqui tem uma documentação do Mingle. Então, só essa imagem aqui pode estar um pouco pequena para vocês, que eu tirei da documentação do Mingle mesmo. Mas só passando em linhas gerais, né, o que ele faz, né? O aplicativo, então, ele tem o usuário, senha e o alias, que ele passa para o Mingle. O Mingle faz o acesso lá no ERP, né? O Mingle envia, sem salvar localmente, as informações do login para o portal mobile autenticar o usuário. Também ele registra algumas métricas, como localização geográfica do login, algumas informações de dispositivo e tal. E daí ele faz a autenticação lá no ERP. O ERP ele retorna o token, que será utilizado pelo Mingle nas chamadas REST do aplicativo. O Mingle, então, ele retorna para o aplicativo um token próprio e mantém esse token do ERP. E depois o app faz as chamadas das APIs, né, para consumir as requisições, e o Mingle que faz esse direcionamento para o ERP. Tá? Então, o Mingle que vai controlar essa comunicação. Você pode, inclusive, restringir lá o acesso externo para que venha do Mingle, né? Mingle.tots. Beleza? Então, deixa eu continuar mostrando aqui no app. Só passar minha apresentação para cá para não esquecer de nada. Então, aqui eu vou informar o usuário. A senha, deixa eu só informar a senha aqui. Que o emulador ele mostra a senha aqui. Então, para nós aqui no nosso ambiente, a gente tem o alias pdatasu mla espaço vigia, que é o nosso servidor aqui. Eu tenho lembrar o usuário aqui, e ele vai gravar o usuário e o alias, então não preciso ficar informando isso toda hora, né, para logar. Aqui eu tenho algumas outras opções. Eu tenho a opção de demonstração, então eu posso, ao invés de acessar logando, né, com algum usuário, eu posso usar o demonstração, se eu quiser visualizar como se comporta o app, com algumas informações fictícias. Então ele não vai fazer nenhuma conexão no ERP, né, ele vai usar informações fictícias para uma demonstração das funcionalidades do app. Configurações aqui, a gente tem umas opções de documentação. Se eu clicar na documentação aqui, ele vai abrir no navegador do aplicativo já a página de documentação do aplicativo. Tá? Então, isso aqui eu vou passar mais para frente, essa página com vocês. Beleza? Aqui, voltando para o app, tem uma opção de compartilhar log aqui. Ele vai gerar um arquivinho de log com o que foi feito as últimas ações feitas no app, né? Para o caso de suporte mesmo, tá? Se precisar de alguma ajuda de suporte, pode compartilhar esse log para verificar se ocorreu algum problema. Vou voltar aqui.
Vou informar a senha novamente. Ele só vai gravar a senha na hora que eu fizer a autenticação. Familiar vigia. Beleza. Vamos entrar aqui. Ele está identificando o usuário, daí faz o carregamento das informações iniciais que são necessárias para usar o app e busca a lista de pendências conforme o padrão dos filtros lá. Então, a primeira coisa que ele apresenta aqui é um onboarding, né? Tá mostrando o que tem no app, como funciona, mais ou menos um pequeno tutorialzinho, né, das informações. E essa é a tela principal, que é a tela de listagem do aplicativo. Tá. Então aqui, a primeira coisa que a gente pode ver é que ele já traz todos os documentos, todos os tipos de documentos juntos aqui. Tá? Diferente da tela de portal, né, que você tinha que entrar no tipo de documento e vinha as pendências daquele tipo. Aqui a gente, conforme o UX, as nossas entrevistas, os clientes acharam que seria melhor trazer tudo de uma vez. Né? E sendo que você pode filtrar essas informações, tá? Você pode filtrar aqui e trazer só o tipo de documento que você quer. Beleza? Então, falando aqui das informações que ele apresenta, então essa é a parte da listagem lá que eu mostrei para vocês no configurador visual, tá? Esses são os campos que serão apresentados na listagem. Deixa eu apresentar para vocês aqui, vou jogar de novo no RP, só para vocês verem como é que está a configuração aqui. Se eu pegar cotação de materiais, por exemplo, ele está como padrão. Esse é um dos casos que a gente não liberou a API ainda, então foi ativada a função lá para que pegue os campos genéricos. Então aqui ele vem com uma pré-definição, na lista de pendências, por exemplo, eu não tenho nenhum rótulo aqui. E o que ele vai mostrar? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar os dois juntos aqui. É um pouco difícil de mostrar. Mas então aqui eu tenho uma pendência de cotação aqui. O primeiro campo é a descrição do documento, certo? Que é a cotação de materiais aqui. O segundo campo é a chave. Beleza? Está mostrando aqui a chave. E depois da chave ele mostra o código do usuário, da pendência e o valor. Certo? Então aqui, código do usuário, que aqui no caso foi o 13, e aqui o valor. Tá? Então eu posso trocar aqui, botar a chave como primeiro, que é mais identificável. Aqui sempre a primeira informação será destacada, que é a informação que geralmente vai identificar a pendência, né? Então, a gente recomenda colocar uma informação que identifique qual é aquela pendência. Então, eu coloquei a chave como primeiro, salvei. E aqui, quando eu venho dou um atualizar, puxo para baixo para atualizar, ele vai buscar as informações novamente, vai buscar as informações que eu configurei do layout e as pendências novamente. Então aqui a gente já vê que já mudou aqui, né, no caso, ficou a chave como o primeiro campo, tá? Eu posso, deixa eu voltar aqui. Se eu quiser voltar novamente a descrição lá para cima, vou colocar aqui um rótulo de chave. Aqui também vou informar que é o usuário.
E aqui o valor. Vou deixar só o primeiro campo sem o label. Vou salvar. Então aqui ele não estava apresentando nenhum label, né? Nenhum rótulo. Atualizo aqui. Ele já apresenta aqui um rótulo de chave. Aqui o usuário e valor. Tá? Então é bem tranquilo fazer essas configurações, né? As informações. E quando eu clico na pendência também tem a parte do detalhe que ele traz aqui. Aí no caso, o que acontece? Tem as informações, que é onde ficam os detalhes mesmo. E aqui, no caso, ele tem um componente que vai mostrar daí os campos desse detalhe, né? Conforme eu configurei aqui na opção detalhe das pendências. Então, ele vai mostrar conforme está aqui. E tem as opções de lista, os campos lista, ele vai mostrar logo abaixo, que são os filhos, né? No caso aqui tem chave do documento, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, da solicitação, por exemplo. Ele tem os detalhes e tem a lista de itens. Se eu não definir, não quiser mostrar os itens, não quiser mostrar algum campo lista lá, que seja um filho, né? Essa opção de detalhes vai vir expandida já. Então aqui ela vem colapsada para que a gente veja que tem mais informações ali, né? Referente aos subníveis, né? Beleza? Aí aqui nos itens eu tenho a primeira informação que eu defino lá dentro do componente item, ela é apresentada como destaque aqui no título, e ele começa a navegar entre os níveis, tá? Aí a apresentação é semelhante lá, as informações do detalhe e as listas dentro, porque cada item aqui, no caso, pode ter várias unidades de negócio. Então ele tem mais um campo de lista dentro da lista de itens. E assim ele vai entrando nos subníveis, navegando no documento, tá? Então essa estrutura ela ficou padrão para todos os documentos, beleza? E tem aqui, além das informações, tem a opção de histórico. Vou pegar aqui, que eu acho que esse cotação ele tem algum registro. Histórico seria quando você faz uma aprovação por hierarquia, né, ou lista que tenha sequências ali. Não é este. Ver se eu vou conseguir mostrar. Então ele apresenta, se passou por um aprovador já, ele apresenta aqui, né, as informações. É semelhante ao que tem no portal, lá na tela HTML. Só ver se eu consigo achar uma informação, agora eu não lembro. É o seguinte, eu vou sair aqui, vou entrar no módulo de demonstração aqui. Aí que tem os itens fictícios, tá? Demonstração. Por exemplo, aqui está simulando uma hierarquia onde já foi aprovado pelo aprovador Fábio, aqui, vamos dizer assim. E daí ele mostra a data e a narrativa, tá? E daí, entrando no detalhes, você tem as opções de aprovação aqui já também. Tá? Beleza, aí essa parte das informações, beleza? Vou apresentar aqui os outros componentes, né? Então aqui a gente tem a parte de perfil, que tem algumas configurações do app, tá? Então ele mostra as informações do usuário logado, beleza? Aqui o alias, né, que está sendo utilizado, e tem as configurações gerais aqui, tá? Empresa, quantidade de pendências, recursos deslizar, ajuda, documentação e o compartilhar log. Aqui ele mostra a versão do app, tá? A versão do app é 1.1.0 e esse -1 identifica a versão da API que a gente está usando lá no RP, tá? Para uma questão de controle de versões ali, com relação à versão da API do back-end que está sendo utilizada no aplicativo. Tá?
Então, empresa. Eu não sei, eu acho que pode ser que eu esteja apresentando um pouco rápido, tá, pessoal? Tem um pouco de delay, assim, na abertura da tela. Então, aqui na parte de empresa, seria o troca empresa que a gente tem lá no HTML. Né? O que acontece? Só que a gente fez uma pequena alteração, porque o troca empresa, ele é utilizado para os clientes que têm bancos diferentes, né? Cada empresa tem um banco de negócio diferente, por exemplo. Daí você não consegue trazer todas as informações juntas, então você precisa fazer essa troca para que ele conecte os bancos daquela empresa e possa trazer as pendências daquele banco. O que a gente fez aqui foi deixar um pouco mais claro essa questão, né? A gente criou esse conceito de grupo de empresas, que são as empresas que conectam o mesmo banco. Então, você não precisa passar por todas as empresas, né? Você vai passar apenas pelos grupos de empresas. Alguns clientes trouxeram para a gente que seria legal apresentar todas as pendências juntas, né? A gente entende isso, nós fizemos até um estudo para esse app envolvendo o pessoal do framework e tal. Só que nós teríamos algumas perdas tentando fazer isso, perdas bem impactantes com relação à performance, tá? Porque nós não conseguiríamos fazer paginação nem ordenação, porque isso é feito no banco de dados. Então, se eu tenho vários bancos, eu teria que buscar todos os registros e fazer uma ordenação posterior. Então, a gente perderia bastante. Por isso, optamos por manter essa questão da troca de empresa, mas talvez dando essa melhorada, para melhor entendimento, assim. Então, tanto que, às vezes, é um pouco confuso, porque lá no filtro a gente tem a opção de empresa lá, a opção de trazer todas as empresas, mas ele não traz todas as empresas, traz as empresas do grupo. Tá? Só para explicar essa questão. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho um grupo de empresa 1, o grupo de empresa 1, que tem duas empresas aqui que utilizam o mesmo banco de dados. Né? A gente verifica lá quais as conexões e agrupa essas empresas. Tá? Então, se eu trocar aqui, ele vai aplicar, voltar, ele vai fazer a busca daquele banco. Né? Outra coisa que também impactaria na hora de fazer a aprovação, se eu tivesse empresas de bancos diferentes, na hora de fazer a aprovação, eu ia ter que ficar trocando, fazer uma aprovação por lote, por exemplo, se selecionasse várias empresas, eu teria que ficar trocando a questão dos bancos, isso é muito ruim performaticamente. Beleza? Quantidade de pendências. A quantidade de pendências aqui seria a coordenação, né? Quantas pendências eu trago por vez. Então, aqui o padrão é 20. Então, estou trazendo 20 pendências na hora que eu consulto na listagem, e quando eu chegar no final da lista, ele traz as próximas 20 e assim vai paginando, tá? Para trazer poucos registros. Né? Recurso de deslizar. Aqui a gente tem uma opção para aprovar. Vou até mostrar para vocês a aprovação individual aqui da lista. A gente tem essa opção aqui. Você pega o card, desliza para o lado e ele apresenta a opção de aprovar ou rejeitar. E essa opção você configura nessa tela aqui. Tá? Então, deslizar para a esquerda vai apresentar o aprovar, deslizar para a direita vai apresentar o reprovar, e você pode fazer essa alteração. Se você fizer o inverso aqui, e aplicar, ele já vai aplicar aqui. O aprovar já ficou aqui, rejeitar mudou, beleza? Isso aqui são botões, tá? Você clica para fazer a aprovação individual. Voltando aqui. Ajuda, ele vai apresentar aquele onboarding do início. Tá? Porque esse onboarding ele só apresenta na primeira vez que você acessa, né? Depois ele não vai mais apresentar, mas se você quiser visualizá-lo novamente, você vem na opção ajuda. A documentação é a mesma coisa que lá na tela de login. Ele vai abrir no browser, no navegador do dispositivo, a documentação. E o compartilhar log também é a mesma coisa. Tá?
Beleza. Aqui a gente tem a opção de pesquisa. Ele vai pesquisar dentre os registros que estão apresentados em tela. Então ele vai pesquisar qualquer informação que está sendo apresentada aqui. Então, se eu quiser pesquisar por requisitante, por exemplo, ele vai trazer pela data. Então, qualquer informação que estiver apresentando no card aqui, ele vai... Trouxe porque ele tem um fornecedor aqui. Então, se quiser pesquisar um fornecedor, por exemplo, posso utilizar essa opção aqui, tá? Aí ele desabilita os outros campos enquanto está pesquisando, tá? Ordenação e filtro. E aqui eu saio do modo pesquisa, tá? Aí temos a ordenação mais recente. Então, conforme a gente colocou lá nas configurações visuais, né? Ele está trazendo os mais recentes como padrão. Mas eu tenho outras mais antigas, empresa, estabelecimento. E conforme eu mudo a ordenação aqui, ele deixa marcado aqui que foi alterado. E ele traz um agrupador aqui de registros conforme a ordenação que eu escolhi. Então, estabelecimento aqui, ele traz ordenação agrupada por estabelecimento. Tipo de documento. Beleza? Só o maior valor e menor valor que a gente não tem um agrupamento, porque daí varia de cada cliente. Não tem como limitar os valores. A opção de filtro. Opção de filtro, então a gente tem empresa. Quando tiver todas, então, lembrando, ele vai buscar todas daquele grupo de empresas que está selecionado lá. Estabelecimento, todos, ou ele mostra os estabelecimentos. Conforme seleciona a empresa aqui também, ele pega os estabelecimentos que estão relacionados a essa empresa. Certo? Tem a data de geração da pendência, que eu posso colocar uma faixa aqui. Pendências principais e alternativas. Se esse usuário tiver configurado como mestre, ele também vai apresentar a opção de mestre aqui. Para verificar as pendências que ele está trazendo por ele ser mestre. Aqui, alternativas e principais. Tipos de documento, então aqui apresenta todos os tipos de documento. Lembrando que agora a gente está no usuário, está conectando o modo de demonstração, então tem só esses dois tipos de documentos aqui. E a situação, eu posso trazer pendentes, aprovados, reprovados. Escolha aqui, vamos aplicar. E ele vai trazer também os reprovados e aprovados, vai mostrar tudo na mesma listagem. Tá? Beleza? Também mostra que foi alterada o filtro. Está diferente do padrão lá. E é isso aí. Aqui é a quantidade de registros em tela. E agora vamos mostrar a aprovação. Então, já mostrei para vocês que tem essa opção do aprovar individual aqui no card. Tem aquela opção de quando você vai no detalhar. Você clica aqui, vai no detalhar, ele tem as opções de reprovar e aprovar. Essas são as aprovações individuais, né? E tem a aprovação em lote, que você pode vir aqui na listagem, se seleciona, né, clica, segura um pouco, ele vai ativar o modo de aprovação em lote. Então aqui ele vai mostrar, tem uma opção de voltar, né, para desfazer, vai desselecionar, eu seguro. Aqui vai mostrar a quantidade de pendências selecionadas. A partir do momento que está o modo de aprovação em lote ativado, eu posso só clicar acho que esse aqui ainda não tem a função ali. Mas... Aqui no caso, esse já está reprovado. Então tem que pegar uma pendência. Uma pendente. Então pega uma pendente e ele já seleciona, só clicando na pendência, ele já seleciona. E reprovado, realmente eu não consigo adicionar a seleção aqui. Então aqui ele já mostra a quantidade de pendências selecionadas, faz a soma do valor, tá? Lembrando que
a questão de moeda aqui, ele vai seguir o mesmo comportamento da tela do MLA. Ele tem um parâmetro nos usuários, usuário de aprovação, que você pode definir qual é a moeda que ele vai apresentar. Então, já vai trazer esses valores todos na moeda que você definir lá, para poder fazer a soma aqui. E aqui as opções de rejeitar ou aprovar. Eu posso aprovar essas duas em lote. No caso, se eu tiver marcado aquela opção de não mostrar, de aprovar sem mostrar o motivo, ele não vai apresentar essa tela aqui. Tá? No caso, como aqui é o de teste, a gente vai fazer esse teste aqui. Então, beleza, já aprovou, mostrou a mensagem aqui. Se tiver algum erro de aprovação, ele vai mostrar normalmente a mensagem de erro aqui, uma mensagem vermelhinha, com um toaster aqui. Da mesma forma que acontece lá nas telas da HTML, tá? Então, a mesma regra que é feita lá para aprovação e rejeição é feita aqui também, tá? Se tiver alguma mensagem de negócio nos programas de aprovação lá, ele vai disparar aqui. Beleza? E na hora online, né, Pleasure? Isso. Se bater lá no servidor, se bater no servidor e não tiver uma conexão, o servidor não estiver conectado, ou se tiver algum problema de internet, ele vai dar um erro e não vai prosseguir. Então, o que está sendo mostrado aqui é o que tem lá que está lá no RP, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa nessa parte do app. Eu acho que passei por tudo. No caso da aprovação por lote aqui, se algumas forem aprovadas, né, vai seguir o fluxo normal e vai mostrar o erro para aquelas que não puderem ser aprovadas, se tiver algum problema. Acho que da parte do aplicativo seria isto. A gente vai para a próxima etapa, então, que é a questão das customizações e novos documentos. Tá. Então, o que acontece? Nesses documentos padrões, nessas APIs que a gente está criando, nós estamos colocando os pontos de entrada em todos eles, né? Como é uma estrutura padrão. Então, ele tem esses pontos de entrada. Então, como comentei anteriormente, cada documento tem a sua API, vamos dizer assim, seu programa Progress, lá na camada do back-end, e tem esses pontos de entrada aqui, né? Retorna campus lista, retorna campus detalhe, que é o método que vai retornar quais as possibilidades lá, quais os campos possíveis de serem utilizados para o configurador. Retorna a sigla, que essa é uma coisa que eu não informei ali, né? Deixa eu só voltar aqui. Aqui na tela a gente tem as únicas informações fixas, né, são a sigla, aqui, é a sigla do documento, e a situação aqui, né, que a gente coloca destacado. E também tem uma informação de se a pendência é alternativa aqui. Então, né, essas informações são fixas, tá? São as únicas que não são de acordo com o que está configurado lá no configurador. O restante é tudo informação de lá. Então, também pode ser alterada essa sigla de documentos padrões, se você achar necessário, tá? Sempre colocando duas letras, geralmente, porque senão ele pode ser que ele extrapole aqui o layout, para ficar certinho. Geralmente, o ideal é duas letras. Tá? Você pode alterar essa sigla. E aqui tem os métodos de preenche, né? Preenche lista e preenche detalhe, que é para preencher esses campos, né? Que eu estou dizendo que vão ser apresentados ali. Então, de onde que vem as informações, né? O campo, por exemplo, aqui, o campo item que está apresentando na solicitação aqui, ele vem da tabela item lá, vai apresentar a descrição, né? Tabela item, no campo descrição, por exemplo. Beleza? Uma coisa importante também é que os campos que a gente está colocando aqui na configuração, tem alguns campos que são concatenados.
por exemplo, empresa. Eu tenho um campo para o código de empresa, tem um outro campo que é o nome da empresa e tem um campo que é código e nome da empresa. Então, você tem como optar por qual informação apresentar. Então, aqui a gente tem a documentação. Vou mostrar para vocês agora a parte da documentação. Só enquanto abres ali em Cleger, como o Cleger comenta ali, então isso que é legal, mesmo nos documentos padrões, que a gente já tem uma série de campos ali, como o Cleger mostrou, solicitação de compra, né? Tem uma gama gigante de campos que tu consegue escolher para o teu usuário qual tu quer mostrar no app. Ah, não, mas além disso, na solicitação de compra eu quero colocar um campo específico, né? Tem essa possibilidade também, como o Cleger comentou ali, no próprio documento padrão. Isso mesmo. Tinha uma outra coisa que eu iria comentar agora. E a gente está aproveitando para colocar algumas solicitações de clientes também, de alguns campos que não tinha, né? Por exemplo, unidade de negócio, matriz de unidade de negócio, em um contrato, acredito. Tinha alguns documentos que alguns clientes pediram para ter essa informação, então a gente está colocando nessa lista de campos possíveis. De campos, né? Era algo bem pedido até na central colaborativa, por exemplo, né? Tinha bastante demanda realmente de negócio. Então, acessei aqui esse link da documentação. A gente tem uma página aqui própria para o aplicativo, tá? Tem algumas informações aqui, guia de uso, novidades da release, especificações de serviço, aqui tem os documentos da BO, política de privacidade. Então, aqui o maior conteúdo está aqui no guia de uso, tá? A gente acessa aqui essa subtela. Então, aqui a gente tem sobre, né, o escopo do projeto, as características. Tem vários vídeos aqui apresentando o aplicativo, tá? A ideia é centralizar toda a documentação aqui. Tá? A gente tem a configuração, a parte de configuração, o que é preciso, né? É necessário que o RP esteja na release 12.1.32 superior. Tem a parte de externalizar ali o contexto, o alias, com o link para a documentação do alias. Então, é uma documentação bem completa, tá? Parte de instalação aqui, a gente pode-se usar o QR Code aqui para instalar o aplicativo. Funcionalidades de interface, tem toda a explicação do que é as funcionalidades aqui, como funciona. Uma documentação bem completa e a gente vai sempre evoluindo ela quando necessário, tá? Aqui no suporte também a gente tem umas perguntas frequentes que a gente vai estar alimentando. Colocamos algumas aqui, mas a gente vai estar alimentando aí com o que surgir. E tem os materiais auxiliares aqui. Tem o material do framework sobre proxy reverso. Tem como disponibilizar os documentos para serem aprovados pelo app, que a gente vai apresentar depois. Criação da API para disponibilizar. Campos genéricos, quais os campos genéricos utilizados. Customização, vou abrir aqui, que a gente está falando agora, né? E a documentação da tela de configurador visual. Então, está tudo centralizado nesse documento aqui. Então, entrando aqui na parte de customização de documentos, documentos padrões, né? A gente tem aqui todos os pontos IPCs, os parâmetros que precisam, o que ele retorna, TT layout aqui, como a gente faz para inserir um novo campo, se você quiser inserir um novo campo no documento padrão. Aqui é retorno das siglas, se quiser alterar a sigla, certo? E aqui os exemplos de uma UPC para fazer essa alteração, tá? Então tem todo o documento aqui, como vai ficar no app, como vai ficar no configurador, certo? Tem todo um exemplo aqui. E a próxima parte aqui seria... Só voltar lá para onde eu estava. Customização. E aqui a parte de novos documentos, né? Então, como eu informei, cada documento tem seu ponto P. Então, o que vocês precisarão fazer para
que possam visualizar o documento específico lá no app é criar essa API. Somente isso, né? O app, ele apenas mostra as informações que a gente configura na parte do Progress, tá? Então, ficou toda no Progress essa questão da configuração, beleza? Então, por exemplo, você tem um documento, no caso aqui é um documento padrão, né? Isso vale tanto para específico quanto padrão, tá? Então, você tem um documento padrão aqui 45, pode ser, não sei se tem pessoas de outras áreas aí que precisarão desenvolver os documentos, né? Acredito que deva ter aí. Então, você tem documento padrão 45, por exemplo, você vai ter o MLA doc 45.p lá no LAP. Vai ter que desenvolver esse cara e, né, com esse padrão de procedures aqui, né? Vai ter a procedure que retorna quais os campos da lista, do detalhe, mais ou menos o mesmo esquema lá da customização. Só que aqui são as procedures, né? Lá tem os pontos CPCs de cada procedure dessa. Beleza? Aí aqui, por exemplo, o documento específico é maior que 500, né? Então tem 501 aqui. Vocês vão ter que desenvolver o MLA doc 501.p com esses métodos aqui. Aqui já tem um link direto para a documentação aqui. Então nós temos uma documentação aqui de como criar essa API para disponibilizar os documentos para o app. Então ele explica aqui a nomenclatura, certo? Explica toda a parte do código. A diferença de um documento específico padrão é que o específico não precisa ter os pontos IPCs, né, porque vai ficar sob o domínio do cliente. E não precisam ter as informações de licença que a gente utiliza no padrão, né, os includes de licença. Então, o padrão vai precisar se preocupar com essa include de licença e com os pontos IPC que serão disponibilizados. Aqui tem todas as informações, os parâmetros, as temp tables estão includes liberadas, tá? Então você faz a chamada das includes lá. Tem toda a documentação de como deve ser feita essa API, tá? Os finds, como deve ser feita a consulta, que por exemplo está consultando uma tabela de negócio, né? Aí você informa o campo que eu defini com um ID doc item doc e vai receber o campo doc item código, perdão, vai receber o campo code item da tabela item doc. Então, tá tudo bem explicadinho aqui como vai ficar lá no app. Beleza, bem completo. E aqui embaixo tem ainda anexado já um modelo padrão nessa API, tá? Você pode baixar isso aqui e ir desenvolvendo em cima desse modelo. Algo que surgiu de dúvidas até antes do webinar, né? Eu preciso, para colocar meu documento específico, mexer alguma coisa no app? Não, né? Isso que é a facilidade, que só realmente o ponto P que tem que ser criado e interface não tem envolvimento, alteração nenhuma. Isso, a lógica fica toda no back-end, lá na parte progress. Uhum. Isso ficou bem bacana. Acho que até facilita nessa questão de desenvolvimento, né? Geralmente os nossos clientes, a TI, geralmente o pessoal conhece mais progress, né? Então facilita bastante também. Verdade. Fica mais simples. Então, algumas perguntas que surgiram no chat, até o pessoal já foi respondendo bastante perguntas ali, mas vamos salientar aqui de novo, né? O que já está entregue, quais os próximos passos, então, do aplicativo. Liberado na 12132, já expedida, né? A gente já teve um cliente piloto antes mesmo da 12132, realmente para, na prática, ele utilizar e nos dar um feedback de como ficou. Esse piloto foi realizado ali bem rápido, tá? De uma forma bem rápida, o app bem plug and play, baixou da loja, baixou ele mesmo em 2 semanas e já implantou. Fez os testes também nessas 2 semanas, eram só as quartas-feiras os testes, né, Cláudia? Então foi tranquilo. Até legal falar ali, né?
você fez as configurações ali no proxy, criou o alias do Mingle, teu usuário, pegar um usuário que já esteja configurado com as permissões lá, já vai aparecer a pendência lá para ele dessas solicitação ali, né? Daqueles 4 documentos, e as específicas já vão aparecer no app lá. Isso. E então toda a estrutura do app já foi na 12.132, como o Cléger falou várias vezes ali, com os dados genéricos MLA, valor, aqueles dados padrões, né, não dado específico de um documento, ali de negócio de um documento, consegue aprovar até todos os documentos. A solicitação, requisição de estoque, já consegue personalizar os campos ali, como o Cléger mostrou bem ali, escolher quais campos quer colocar os campos de negócio. Acho que é isso ali, as funcionalidades todas. E como a gente teve um piloto com emoção, daí o próximo item que o Cléger vai colocar ali, já saiu no primeiro patch ali da 12.132 também mais uma implementação. Por quê? Porque esse nosso piloto, até foi uma dúvida que surgiu no chat. Esse nosso piloto, ele trabalhava com login integrado, não sei se os clientes que estão aqui utilizam, né? Alguns utilizam, e teve um ajuste para conseguir trabalhar com login integrado, né? Active Directory. Lembrando também que, na verdade, o login integrado ele vai funcionar para o Tomcat, tá? O JBoss a gente tem uma restrição com relação à autenticação, que é feita no RP, com relação ao Jusso, que não permite a utilização do login integrado. E a dúvida que veio no chat é justamente essa, se trabalha com Tomcat, sim, né? É um lugar ali para trabalhar com Tomcat, sim. E o JBoss ele até funciona com o login normal do RP, né? Mas com o login integrado, realmente integrado é obrigatório o Tomcat. Isso. Eu ia falar uma coisa agora, esqueci, mas enfim. Daí o próximo item pode ir ali com Ledger, daqui a pouco eu lembro. Essa correção a gente fez, no caso, nós descobrimos uma situação depois que já tinha fechado a 12.132, mas não conseguiu incluir. Isso. Lembrei que daí o login integrado acabou também levando o cliente piloto para o Tomcat, né? Era algo que eles tinham em plano já, porque eles... o JBoss tem data de vida ali, né? Não vai ser mais expedido, enfim. Então foi legal que teve um piloto bem completo, né? E utilizando já em produção. Eles tinham também uma série de documentos específicos, então foi bem pilotado ali. Daí, na 12.134, ali cai... Só um pouquinho, Beta, só pode falar. Importante ressaltar que o Tomcat ele tem várias melhorias, né, com relação à segurança, então a gente realmente incentiva os clientes a migrarem, porque questão de performance também, ele é mais rápido que o JBoss. Sim. É bem interessante. Sim, eles tinham em planos, acabaram antecipando, porque realmente queriam usar o app e usam o login integrado, então acabou antecipando, mas já estavam em planos e também viraram até de uma forma rápida, tiveram alguns apoios lá com frame na virada ali, mas também estão utilizando. E daí tem previsto, né, para 12.132.4, aqui que é o patch 4 da 32, o pedido de compra emergencial ali por total e por item, que são os nossos documentos padrões, a gente é de suprimentos, né, então está trabalhando nos documentos padrões ali do compras, são os próximos que já vai sair ali com a opção de personalização dos campos. Surgiram várias dúvidas, documento de título, documento de grãos, né, os documentos que vocês utilizam ali no dia a dia, tem data, tem previsão, como que funciona. Então, como ele explicou, consegue aprovar? Sim, consegue hoje com os campos padrões MLA, valor, né? Esse tipo de coisa até consegue já aprovar. Mas quando que vai conseguir personalizar os campos de negócio, Roberta? Então, sob demanda vão sendo feitos, tá? Cada squad ali de negócio vai estar trabalhando nesses documentos. É legal até vocês sinalizarem para o Product Manager mesmo, trazer para a gente quais que vocês têm mais desejo ali de já utilizar, quais que vocês utilizam mais.
até para a gente priorizar esses documentos, né? Então, quem tem intenção ali de já começar a utilizar o app, tem outros documentos do financeiro, do GFE, fretes, traz já essas demandas até para priorização ali. Mas não temos datas de todos os documentos para passar hoje para vocês, tá? Então, os demais documentos, disponibilizando a API para utilizar, a gente tem previsto ali os do compras, a gente já está trabalhando na sequência, já vem contratos, então a gente já vai atuar ali para entregar todos durante essa release, mas com relação às outras áreas de negócio, ele realmente tem que ir conversando com cada PO para entender ali as datas, tá, gente? O gerador de API, esse aqui é algo legal também, apesar de o ponto P ali, o Cléder já mostrou, vocês já conseguem fazer e colocar os documentos específicos de vocês, mas a gente queria ainda facilitar para os clientes mesmo, né? Para vocês colocarem os outros documentos. Então, também a gente tem no plano ali de desenvolvimento uma interface para esse gerador de API. Também foi feito o UX nessa funcionalidade aqui, para ter realmente uma carinha para gerar essa API base, como a gente chama, né? Então, de uma forma mais visual, em tela, conseguir ir colocando ali os campos, ou até com arquivo, para facilitar mais ainda, coloca lá tabela, campo, todos os campinhos que quer colocar, e gera a API base, e em cima dela vai trabalhando depois as queries ali, né, os selects que são precisos, porque daí realmente é regrinha de negócio de cada banco de dados, de cada regra, de cada documento de vocês. Mas para facilitar a geração também a gente vai desenvolver esse gerador de API, tá bom? Depois também autenticação por biometria, algo que a gente já quer na sequência atuar ali, né, para facilitar realmente essa questão do login ali, a tendência de utilizar realmente digital, né? E a setinha continua ali para frente, tem bastante coisa prevista de a gente continuar sempre evoluindo. Tem umas coisinhas que a gente já identificou de umas pequenas melhorias nas telas. Tem outras menores também que a gente não acaba colocando aqui, né? Mas é assim, como eu comentei antes, né? A gente sempre convida vocês para os reviews, até quem não está recebendo esses convites, depois no final a gente vai deixar no slide ali que tem meu e-mail, podem passar o e-mail de vocês, quem tem interesse em participar e não participou hoje ainda, nunca participou, a gente faz as reviews com frequência ali na equipe para ir mostrando o que está sendo liberado no produto. Então, por exemplo, ali a gente vai liberar pedido de compra personalizado no app. Então, a gente já vai fazer uma review trazendo os clientes, né, interessados para mostrar como vai ficar, mesmo de liberar, até para ter o feedback. E vocês também ficam sabendo do que está sendo expedido. Expedição é uma dúvida que ficou, como é novo essa questão de aplicativo, né, para algumas áreas. E como que essa expedição, Roberta, é conforme a release, né, que acontece? A gente trouxe aqui para vocês em forma de release, 32, 32.1, 32.4. Dependendo da implementação, se ela tem ajustes apenas de front-end do aplicativo mesmo, nem espera a release, o patch, né? A gente consegue já expedir na loja uma versão nova. E sim, outra pergunta que surgiu, ela é casada com o produto? Sim, ela é casada de forma a versionar, de forma que eu atualizo somente o patch 12.32.4, vai parar de funcionar meu aplicativo? Não, né? É tratada de forma que eles sempre andem casados ali, não ocorra quebra por não estar atualizado, tá? Isso, é por isso que a gente usa aquele esquema da versão da API, né? Se a gente precisar implementar alguma coisa que mude a assinatura lá dos métodos na parte do back-end, a gente consegue ver qual é a versão, né? No caso, se mudou a assinatura, ele vai mudar a versão da API que está sendo usada. Então, lá no app, a gente consegue fazer uma validação, se ele está usando uma versão de API menos recente, né, que não tem essa alteração ainda, ele não apresenta determinada funcionalidade. Então, consegue fazer esse controle. Exato. Isso, deixando uma frase para vocês, no campo da tecnologia, simplificação é sempre um grande avanço, uma frase do escritor Pierre Riboud. Então, só o que a gente quer, né, com esse desenvolvimento do aplicativo, trazer mais simplificação no processo de aprovação. A pessoa pode aprovar de qualquer lugar, visualizando apenas as informações que são necessárias, tornando mais fácil esse processo. Beleza? Isso, daí
Isso. Eu comentei ali do e-mail, né, pessoal? Tem ali o e-mail do Cléger, meu e-mail, roberta.vieira. Se alguém não participa das reviews e tem interesse em participar e acompanhar, podem mandar um e-mail para mim ali com e-mail de contato de vocês, tá? Pra gente chamar nas próximas reviews de produto. E acho que o Cléger iria comentar ali das perguntas. Pode falar, Cléger. Eu vi que tinha uma pergunta ali sobre o custo, né, do app. Acredito que você já respondeu ali, no caso ele utiliza mesmo as licenças do portal da MLA, né? Então não teria custo adicional para quem já tenha essas licenças. Isso. Daí os canais são bem informados com relação a isso também. Se no aplicativo eu vou aumentar a gama, eu vou colocar para mais aprovadores por algum motivo e vou ter muito mais usuários acessando. Daí, claro, vai demandar de mais licenças e teria que verificar essa questão. Então, os canais têm bem essa informação certinho para vocês podem procurar que eles conseguem também alinhar, se for o caso, né? Então, acredito que é isso. Não sei se tem mais perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha no chat se tem perguntas que não foram respondidas. Se tiverem mais alguma pergunta, dúvidas que ficaram durante o percurso ali, pessoal, podem colocar no chat. Algumas pessoas entraram depois também. O pessoal pergunta sobre a licença, então, como a gente falou, ali tem até uma tabelinha. Tem até uma tabela de preços, né? Acho que está disponível. Já tem um app do MLA lá. Tabela relacionada às licenças lá. Preço da assinatura para utilizar o Mingo. O Mingo, acredito que não. O Mingo não precisa de assinatura para utilizá-lo. Então, A solicitação do Ilhas é algo tranquilo, ele demora uns dias, né? A gente experimentou ali também, mas em seguida já foi liberado e conseguiu começar os testes também, né? Nada, Rosemary, disse que o app ficou muito bom, tomara que você... Não sei se já está utilizando, se já baixou, se não, vamos utilizar. Nós vamos disponibilizar o PPT, tá? Vamos colocar até lá na própria documentação do app. Ali em documentos até já foi anexado o PDF da apresentação, tá? Se alguém quiser já baixar, já está ali. Se não, depois vai estar no documento, a gente vai passar também. Referente integrado pode ser com a Azure, por exemplo? A Rosemary perguntou. Não sei se tu sabe responder. Aí eu não sei te responder essa parte técnica, porque as documentações que a gente tem ali, usando o IIS, né? O Windows, se não me engano. Mas daí teria que verificar essa questão, tá? Mas com o framework talvez vão conseguir alinhar, né? Isso. A dúvida. Atendimento de frame talvez dá para procurar, Rosemary. O login integrado. É mais questão do próprio RP mesmo, né? Como que se consegue fazer esse login no RP. Porque na parte do Mingo ali, eles utilizam... Se eu não me engano, eles utilizam Basic Authentication para fazer a autenticação. E se funcionar com o Tomcat, essa parte, eu acredito que deve funcionar para o app já também. Mas aí teria que verificar com eles mesmos. Legal. Ricardo, me passa o seu e-mail, então. Você comentou ali que quer ficar ligado nas reviews. Pode passar ali que a gente te chama daí. Principalmente quando tiver do app, ou, né, a gente tem suprimentos de importação, então tem assuntos diversos, mas a gente vai chamando sob demanda ali quando você tiver interesse. Já pegaram o PDF, conseguiram baixar ali da apresentação, né? Tem mais 2 minutinhos. Tem mais alguma dúvida ali que não foi respondida? Não, acho que é isso. Custo para implantação, Lucas, eu te peço para procurar o canal, tá? Realmente, para implantação tem que dar uma olhada com o SN de vocês daí. Obrigada, Erlon. Que possibilidade de personalizar ali, deixar os documentos com a identidade da empresa. Que bom que gostaram. Agradecemos os feedbacks também. Acho que
foram todas as dúvidas ali. Se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato com a gente também. Isso, deixamos canais, o contato aqui. Então, ok, agradecemos a participação de todos nessa manhã fria. Gostaram? Temos o atendimento também, estava ajudando até a responder as perguntas aqui, envolvido no piloto, para conhecer também e estar depois conseguindo dar suportabilidade ali no atendimento, né? Qualquer dúvida também podem contactar e ficamos à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cléger, também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo aí. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia a todos.